As sombras do fim de setembro desciam lentamente sobre St. Mary Mead, tingindo o céu com um tom acobreado, enquanto os aldeões se reuniam ao redor do antigo moinho para uma noite histórica. Após 4 décadas de abandono, a roda do velho moinho finalmente voltaria a girar, agora restaurada com dedicação e paixão. A cerimônia havia sido anunciada como o retorno de um símbolo perdido da aldeia, e os moradores, animados com a promessa de progresso e nostalgia, compareceram em peso. Miss Marple, envolta em seu xale de lã cinza e com os olhos atentos, que pareciam absorver mais do que apenas paisagens, observava a movimentação com discrição. Ao seu lado, sua velha amiga, a animada Sra. Barrows, equilibrava um enorme chapéu decorado com frutas artificiais enquanto apontava para o homem que organizava a multidão. Arthur Melling, o arquiteto responsável pela restauração. Um sujeito magro, de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho, Arthur deslizava entre os convidados com entusiasmo contido, como alguém que acreditava estar resgatando não apenas pedras e engrenagens, mas também a alma da comunidade. Miss Marple, você precisa conhecer a engenheira que ajudou Arthur em tudo isso, disse a Sra. Barrows, apontando para uma mulher de postura firme e olhar prático que conferia as válvulas com precisão. Era Evelyn Sharp, especialista em mecanismos hidráulicos, conhecida por sua frieza profissional e por não desperdiçar palavras. A roda vai girar assim que ela liberar a água, comentou alguém atrás delas. A multidão silenciou quando Evelyn se posicionou ao lado da roda metálica de acionamento. Ela girou o mecanismo com habilidade, liberando o fluxo do canal. Lentamente, com um som abafado que ecoava do fundo da estrutura, a água começou a correr, alimentando a engrenagem principal. A roda, adormecida por décadas, finalmente se moveu. Primeiro hesitante, depois firme, até girar com força constante. A vibração da madeira molhada e dos parafusos apertados transformou-se em aplausos e assobios. A aldeia celebrava. Arthur, emocionado, ergueu as mãos. 40 anos de silêncio, e agora ela canta novamente. Miss Marple esboçou um leve sorriso, mas um som inesperado, quase um lamento abafado, interrompeu seu contentamento. Um som baixo, como um suspiro doloroso vindo das profundezas do canal. Ela olhou ao redor. Ninguém pareceu notar. Mais tarde, já em casa, a Sra. Barrows tentou convencê-la de que era apenas o vento ou a engrenagem rangendo. Mas para Miss Marple, aquilo não era apenas ruído técnico, era um aviso. Na manhã seguinte, o telefone tocou com urgência incomum. A mesma voz animada da noite anterior, agora carregada de pânico, gritou no outro lado da linha. Arthur está morto, Jane! Encontraram o corpo dele na calha do moinho, preso nas correntes. Miss Marple, mesmo tomada pela surpresa, manteve sua calma habitual. Arrumou seu chapéu e seguiu até o local. Lá, encontrou a estrutura em silêncio absoluto, com a roda parada e os moradores novamente reunidos, mas desta vez em murmúrios. O corpo fora encontrado na água, preso ao mecanismo que movimentava a roda, um cenário que o inspetor local, Sr. Granger, chamou rapidamente de acidente infeliz. A engenheira Evelyn Sharp estava pálida, ao lado de um rapaz jovem chamado Thomas Bell, o auxiliar contábil do projeto. Ambos evitavam o olhar de Miss Marple, enquanto o inspetor caminhava pelo local, apontando com sua bengala de prata e anotando com desinteresse. Homem cansado, provavelmente voltou à noite para revisar algo. Escorregou, caiu e foi pego pela corrente. Trágico, mas simples. Mas não era simples.
não para Miss Marple. Ela notou que a bainha da calça de Arthur estava seca. Não havia sinal de que ele tivesse caído na água, pelo menos não do jeito que sugeriam. E havia mais. O cadeado do compartimento da engrenagem estava cortado. Um corte limpo, recente. Havia resquícios de cera de vela nas bordas, como se alguém precisasse de luz sem chamar atenção. E por que Evelyn, tão meticulosa, voltaria à usina no dia seguinte com verniz nas mãos, alegando que estava retocando o acabamento? Enquanto a vila entrava em luto, Miss Marple começou a conectar os pontos. Havia um projeto em jogo, dinheiro envolvido, divergências entre os responsáveis e, acima de tudo, silêncio. O mesmo silêncio que ela ouvira antes da roda começar a girar. Agora, esse silêncio se espalhava novamente, cobrindo os habitantes com um manto de inquietação. No fundo, ela sabia. A roda havia girado por apenas algumas horas, mas em seu breve retorno à vida, revelara algo muito mais profundo do que engrenagens antigas e nostalgia. Revelara um crime escondido em plena luz do crepúsculo. E Miss Marple não permitiria que o silêncio permanecesse como resposta. O inspetor Granger insistia na tese do acidente. Para ele, Arthur Melling havia retornado à usina na madrugada, escorregado durante uma verificação tardia e sido tragado pelas correntes hidráulicas. A cena parecia simples. Um engenheiro solitário, envolvido com sua obra, vítima de seu próprio zelo. Contudo, Miss Marple notou que essa explicação era confortável demais, tanto para o inspetor quanto para os envolvidos no projeto. A aparência do corpo era o primeiro indício de que algo não se encaixava. As calças de Arthur estavam secas do joelho para baixo, embora tivesse sido retirado da água. Se tivesse realmente caído, como diziam, sua roupa deveria estar completamente encharcada. O corte limpo no cadeado do compartimento também não condizia com uma entrada de rotina. Era evidente que alguém o havia violado, e o resíduo de cera ao redor do metal indicava uma operação feita à luz de vela. Não havia eletricidade cortada. Por que alguém escolheria o escuro? Miss Marple anotou mentalmente. Se não foi um acidente, a cena havia sido encenada para parecer um. Durante a cerimônia de inauguração, Evelyn Sharp fora o rosto técnico do evento. Com sua voz segura e roupas práticas, ela passou a imagem de profissionalismo e controle. Parecia leal a Arthur. Mas no dia seguinte, seu comportamento era evasivo. Dizia-se devastada, porém mostrava pouco do que alegava sentir. Na área técnica, ela revisava os mecanismos como se estivesse em pleno funcionamento. Alegou que estava mantendo o legado de Arthur, mas Miss Marple observou manchas frescas de verniz nas suas mãos e uma lata de verniz de iate em sua van de ferramentas. Aquela não era uma substância usada para retoques comuns. Era cara e potente, e geralmente associada à resistência em ambientes úmidos. Os sapatos de Evelyn, bem cuidados, combinavam exatamente com as pegadas vistas no lamaçal ao redor da engrenagem, rastros que apareciam depois da chuva, indicando que ela voltara ao moinho após a cerimônia, antes da meia-noite. A imagem de Evelyn como aliada do progresso começava a se desfazer. Talvez não estivesse apenas preservando o legado, mas ajustando os detalhes finais para encobrir algo maior. Outro elemento destoante era Thomas Bell, o jovem assistente financeiro do projeto. Durante o evento, mantinha postura insegura, quase deslocada. Na manhã da morte falava pouco, mas seus dedos estavam manchados de tinta e sua expressão oscilava entre o choque e o medo.
Disfarçado sob a aparência de luto, havia algo mais, algo próximo da culpa. Miss Marple soube, por meio da Sra. Barrows, que Thomas havia sido demitido por Arthur poucos dias antes, sob alegação de irregularidades contábeis. Na versão oficial, ele fora dispensado por erro técnico, mas comentários soltos na vila indicavam que Arthur acreditava que o rapaz alterava valores deliberadamente. A demissão fora silenciosa. No entanto, Thomas compareceu à cerimônia, mesmo após ser afastado. Uma decisão imprudente ou intencional. O reverendo local, Sr. Morris, forneceu outra peça importante. Como presidente do Fundo de Restauração do Moinho, ele confidenciou a Miss Marple que havia registros estranhos nos livros contábeis, pagamentos a fornecedores inexistentes e materiais superfaturados. Arthur controlava esses lançamentos diretamente e havia um segundo livro-razão, segundo ele, onde os valores verdadeiros eram mantidos. Esse livro estava desaparecido desde a morte do arquiteto. Tudo isso apontava para uma narrativa cuidadosamente construída, mas cada vez mais frágil. Até Ivy Barrett, ex-operária da versão original do moinho e moradora de longa data de uma casa aos fundos do terreno, parecia encaixar-se nesse quebra-cabeça de aparências. Durante a cerimônia, ela se manteve calada, à sombra. Porém, Miss Marple a encontrou na manhã seguinte, visivelmente abalada. Ivy revelou que Arthur lhe prometera proteção contra um despejo iminente, já que Evelyn pretendia transformar a casa em um salão de chá moderno. Com Arthur vivo, eu ficaria ali para sempre. Agora, ela vai me tirar de lá. A voz de Ivy continha mágoa e, curiosamente, medo. A roda d'água havia voltado a girar com pompa, como símbolo de união, história e renascimento da vila. Mas, por trás do verniz brilhante da inauguração, havia rachaduras. Uma parceria profissional em conflito, um assistente contábil dispensado de forma discreta, uma antiga moradora prestes a perder sua casa e um livro de registros que sumiu com seu criador. A cerimônia não celebrava apenas o retorno da roda, disfarçava a tensão que fermentava há semanas. A morte de Arthur encerrava disputas, anulava promessas e eliminava resistências. Para Evelyn, abria caminho para o controle total da estrutura. Para Thomas, encerrava o risco de exposição de fraudes. Para Ivy, removia o último protetor de sua moradia. Todos pareciam ter algo a ganhar com o silêncio da roda. Miss Marple sabia que a verdade raramente se mostrava à primeira vista. O que parecia um acidente era uma construção, uma encenação cuidadosamente elaborada. As roupas secas, o cadeado cortado, a vela, o verniz, o sumiço do livro de registros, os olhares trocados e os silêncios pesados não eram meros detalhes, eram evidências. A aparência da noite de celebração era de progresso e comunidade. A realidade era de conflito, fraudes e morte. E como sempre, a chave para o caso não estava no que se dizia abertamente, mas no que se escondia por trás das versões convenientes. Miss Marple compreendia que por trás de qualquer morte repentina há histórias que ainda não vieram à tona. Sabia também que, numa vila como St. Mary Mead, nada permanecia oculto por muito tempo, não sem deixar rastros de inquietação, cochichos em portas entreabertas ou contas mal fechadas. Por isso, ela voltou sua atenção aos detalhes e às pessoas que cercavam Arthur Mellin nos meses que antecederam sua morte. A primeira pista concreta surgiu do reverendo Morris. Em reunião informal no salão da igreja, ele confidenciou que Arthur havia solicitado acesso direto aos fundos do projeto
alegando agilidade e confiança. Ao final, os registros revelaram saques e pagamentos a empresas desconhecidas. Ele mantinha um segundo livro-razão, disse o reverendo, onde supostamente anotava os dados reais, mas esse livro desapareceu. Miss Marple já ouvira isso antes, pelas palavras do jovem Thomas Bell, o assistente financeiro recém-demitido. Segundo ele, Arthur usava o livro-razão como uma espécie de seguro contra qualquer acusação. O problema era que Thomas não apenas sabia da existência desse livro, ele também tentara apagar os vestígios dos desvios, falsificando notas e registros. Não por ganância, como confessou em uma conversa nervosa no jardim do pub local, mas por medo. Eu achava que o estava protegendo, não queria perder meu emprego, mas quando ele descobriu, me expulsou com ameaças. Essa confissão mudou o papel de Thomas no enredo. Já não era apenas o contador inseguro, era alguém com acesso direto aos números que sabia das fraudes de Arthur e que fora dispensado com dureza dias antes da morte. Mais do que isso, Arthur ameaçara denunciá-lo à polícia. Em outras palavras, Thomas tinha um motivo claro para desejar seu silêncio definitivo. Mas ele não era o único. Evelyn Sharp, a engenheira-chefe, também enfrentava obstáculos. Embora tratasse o projeto com rigor técnico, havia pressões que ela tentava disfarçar. Uma delas era a disputa pela casa onde morava Ivy Barrett. Evelyn queria transformar o terreno da antiga residência em um ponto de apoio comercial, algo moderno, com cafeteria e loja de souvenirs. Arthur, no entanto, era contra, defendia a preservação da história e se recusava a remover Ivy. Ivy revelou a Miss Marple que ouvira uma discussão acalorada entre os dois na noite da cerimônia. Evelyn exigia mudanças nos horários de operação da comporta para atender suas ideias de fluxo comercial. Arthur insistia que o plano comprometia a autenticidade do moinho. Ele estava irritado, disse Ivy. Mas ela estava furiosa. Disse que o projeto não andaria com ele travando tudo. Com Arthur fora do caminho, Evelyn teria liberdade total para alterar o uso do espaço e executar seus planos. Seu contrato ainda não havia sido quitado. A última parcela de pagamento dependia da liberação do moinho ao público, o que Arthur adiava por questões estruturais. Sua morte, portanto, também destravava pendências financeiras. Enquanto isso, surgia um quarto nome na lista de interessados: Felix Martin, um negociante de antiguidades arquitetônicas que fora visto inspecionando a estrutura do moinho na véspera da inauguração. Ele admitiu a Miss Marple, com um sorriso evasivo, que havia tentado comprar uma das pedras de moagem, peça original e de alto valor no mercado internacional. Que Arthur não quis vender. Disse que cada parafuso fazia parte da alma do lugar. Um romântico, no fim das contas. Para alguém como Felix, a recusa era um obstáculo. E a morte de Arthur eliminava esse obstáculo. O moinho agora estava sem liderança e os herdeiros provavelmente aceitariam qualquer oferta que cobrisse dívidas pendentes. Entre todos os envolvidos, Evelyn era a única que permanecia próxima do maquinário. E foi no próprio moinho que Miss Marple encontrou novos indícios. Ao examinar a área técnica com o sargento Lake, notou vestígios recentes de verniz de iate na base de uma das engrenagens e pegadas que combinavam com os sapatos de Evelyn. Havia também uma arruela metálica com a inscrição EME, sigla da empresa de engenharia de Evelyn. A peça não pertencia ao maquinário original, o que indicava uma substituição recente.
O mais revelador, no entanto, foi o comentário casual de Thomas. Arthur me disse, antes da demissão, que não confiava mais nela. Que ela queria controlar tudo, que talvez ele tivesse cometido um erro ao permitir que ela se envolvesse tanto. Isso mudava o tom da relação. A parceria técnica transformara-se em tensão e, possivelmente, em ameaça mútua. Miss Marple também descobriu algo sobre Ivy. A idosa, embora frágil, havia jurado nunca sair da casa. Quando perguntada se teria coragem de impedir a demolição, respondeu com firmeza: "Pela minha história, eu faria qualquer coisa." Uma frase forte demais para alguém em luto. No dia da morte, ela foi vista caminhando perto da comporta. Quando confrontada, disse que fora ver a água girando, mas não explicou por que voltou à noite. Os segredos revelados nas entrelinhas apontavam para um fato indiscutível. Arthur Melling era o centro de um emaranhado de conflitos financeiros, territoriais e pessoais. Com sua morte, contratos seriam liberados, pagamentos seriam efetuados, terrenos seriam ocupados e provas contábeis possivelmente enterradas para sempre. A versão de acidente não resistia ao simples exercício da lógica. Todos tinham algo a esconder, todos tinham algo a ganhar, e o verdadeiro motivo do assassinato estava soterrado entre esses interesses cruzados, como a engrenagem de um moinho que continua girando mesmo quando o operador já não está mais ali. Miss Marple agora precisava apenas encontrar o elo entre a oportunidade e a execução. Por que motivos? Esses estavam por toda parte. O assassinato de Arthur Melling não foi um impulso descontrolado, mas um ato deliberado, cuidadosamente planejado para remover um obstáculo. A cada nova descoberta, Miss Marple percebia que o verdadeiro conflito não estava apenas nos sentimentos entre os envolvidos, mas no controle sobre o moinho, seu legado e o poder que ele representava. O projeto de restauração era apenas a superfície de um tabuleiro de interesses muito mais profundo e lucrativo. O reverendo Morris, presidente do Fundo de Restauração, foi o primeiro a mencionar que Arthur concentrava um poder incomum sobre o destino do projeto. Embora houvesse um conselho administrativo, era Arthur quem detinha a chave das decisões. Ele controlava a distribuição dos recursos, os contratos com fornecedores e o cronograma das liberações públicas. Isso criava uma estrutura de dependência. Todos os pagamentos, avanços e aprovações passavam por ele. Evelyn Sharp, a engenheira, sentia esse controle de forma direta. Seu pagamento final dependia da inauguração oficial ao público que Arthur vinha adiando. Ela argumentava que os testes técnicos já haviam sido feitos, que o sistema estava funcional. Arthur, por sua vez, alegava que ainda faltavam inspeções patrimoniais e ajustes estruturais. A decisão de manter o moinho fechado lhe dava vantagem e mantinha Evelyn presa a um contrato sem conclusão. Miss Marple analisou esse jogo de dependência como um conflito clássico de poder. Evelyn tinha a técnica, mas Arthur tinha o comando. E isso não se limitava ao contrato dela. Ele também segurava a aprovação para transformar o terreno da casa de Ivy Barrett em um salão comercial. Evelyn já havia elaborado os planos, feito medições e organizado a logística. Mas Arthur se opôs publicamente, afirmando que tal modificação descaracterizaria o projeto histórico. "Não vamos destruir o passado para vender chá e lembrancinhas", disse ele a membros da vila. Com Arthur fora do caminho, nada mais impedia Evelyn de avançar com seus projetos.
nem a preservação histórica, nem as promessas feitas à antiga moradora. Thomas Bell, o assistente financeiro, também enfrentou a autoridade de Arthur. Após descobrir alterações nos registros, Arthur o confrontou duramente. Mas Miss Marple suspeitava de um detalhe importante. O próprio Arthur estava manipulando os números, inflando notas para extrair mais do fundo de restauração. Thomas apenas encobria os rastros. Quando a balança do poder virou contra ele, Arthur o acusou de fraude e o demitiu. Thomas, nesse contexto, era mais cúmplice que traidor. Ele sabia demais, mas não tinha força para confrontar seu superior. Quando perdeu a proteção de Arthur, também perdeu seu sustento. Era um peão descartável. A raiva acumulada, a sensação de injustiça e a ameaça de processo o tornavam um homem desesperado. Desesperados tomam decisões drásticas. Já Felix Martin, o negociador de antiguidades, tentava negociar diretamente com Arthur a compra de partes da estrutura do moinho. As pedras de moagem, os trilhos de madeira, até a roda original, tudo era valioso para colecionadores e compradores de peças autênticas. Arthur se recusou a vender qualquer item. O moinho pertence à comunidade, não ao mercado negro de arquitetura. Essa recusa representava um entrave aos planos de Felix, que lucraria muito se conseguisse desmontar parte da estrutura. Sem Arthur, as decisões caberiam ao conselho, menos envolvido emocionalmente e mais disposto a aceitar propostas vantajosas. A estrutura de comando construída por Arthur o tornava indispensável, mas também o transformava em alvo. Ele possuía conhecimento técnico, autoridade formal, apoio popular e a posse de um livro-razão com registros contábeis que comprometiam todos ao redor. Era o guardião da verdade e o obstáculo final entre os interesses particulares e a execução dos planos paralelos. A roda do moinho girava como símbolo de herança e renovação, mas os mecanismos que a sustentavam, humanos e burocráticos, estavam corrompidos. O uso do fundo de restauração para fins pessoais, a manipulação de contratos, o controle centralizado das decisões e as ameaças veladas a funcionários revelavam um ambiente dominado por tensões de poder. A engenharia, o patrimônio e a cultura eram apenas fachadas para interesses privados disfarçados de serviço público. Evelyn usava o discurso do progresso, mas queria autonomia total para lucrar com a estrutura. Thomas escondia provas e falsificava balanços. Félix via o moinho como estoque valioso, e até o reverendo Morris, com boa vontade, fechava os olhos para incongruências nas contas. Cada um, à sua maneira, se beneficiava da presença ou da ausência de Arthur. Miss Marple relembrou o cadeado cortado à luz de vela, o peso sabotado, o mecanismo modificado com peças modernas e a cena perfeitamente montada para parecer acidente. Alguém conhecia não apenas a estrutura do moinho, mas também o funcionamento do sistema. Sabia o momento exato de soltar o peso, o ângulo da engrenagem e como camuflar a interferência. Isso exigia domínio técnico e frieza. Evelyn se encaixava nesse perfil. Controlava o acesso ao equipamento, tinha ferramentas específicas em sua van, estava presente no período crítico e conhecia a rotina de Arthur. O verniz encontrado no solo coincidia com sua movimentação, e as pegadas próximas à engrenagem indicavam múltiplas visitas noturnas. Se alguém desejava poder total sobre o moinho, o caminho era simples: eliminar o único homem que concentrava a autoridade. Com Arthur morto, o conselho perderia liderança, as contas seriam esquecidas,
os projetos travados seriam liberados e os planos comerciais poderiam avançar sem oposição. Poder, para alguns, não é apenas influência. É controle. É silêncio. É a ausência de obstáculos. E no velho moinho restaurado, a única peça que impedia a engrenagem da ambição de girar era Arthur Melling. Miss Marple agora sabia que o assassinato não foi motivado por emoção, mas por cálculo. E os sinais da corrupção estavam por toda parte, escondidos sob uma camada de verniz brilhante, como as estruturas do próprio moinho. Com os indícios acumulados, Miss Marple não tinha mais dúvidas. Arthur Melling fora assassinado. Mas saber disso era apenas o primeiro passo. Para alcançar a justiça, ela precisaria reconstruir o plano passo a passo, identificar o responsável e apresentar provas irrefutáveis. Tudo isso diante de uma vila que, em grande parte, preferia acreditar em acidente. Ela começou revisitando o local do crime ao lado do sargento Lake. Com o inspetor Granger afastado após a reviravolta, o sargento se mostrou mais receptivo às observações da senhora idosa, que já ajudara a solucionar mais de um caso na região. O ponto-chave era o contrapeso de 18 quilos utilizado no mecanismo da roda. Segundo os registros, esse peso não poderia cair livremente. Havia um bloco-guia de madeira que limitava sua descida e uma trava metálica de segurança para impedir movimentos acidentais. No entanto, durante a inspeção, Miss Marple e o sargento descobriram que o bloco-guia fora parcialmente cerrado, comprometendo sua estrutura. A madeira cedeu com facilidade após um leve impacto, fazendo o peso despencar com violência. Mais alarmante ainda, a trava de segurança não estava quebrada, estava ausente. Alguém a removera antes da queda. Isso só poderia ter sido feito por alguém com conhecimento técnico do sistema, observou Miss Marple, e com acesso ao moinho em momento isolado. Evelyn Sharp preenchia ambos os critérios. Ela tinha as chaves, conhecia os mecanismos e, como indicavam as pegadas e o verniz, estivera ali após a cerimônia. A análise do cadeado cortado adicionou outro elemento à dedução. O uso de vela para iluminar o corte indicava que a ação fora feita com intenção de não chamar a atenção. Se Arthur tivesse feito isso, usaria uma lanterna ou chave reserva. O corte furtivo e a presença de cera mostravam que quem agiu não tinha intenção de ser visto, ou talvez sequer tivesse permissão para estar ali. Miss Marple então voltou à oficina de Evelyn. Lá, encontrou uma arruela de metal com a inscrição EME, sigla da empresa de engenharia de Evelyn. Uma arruela idêntica fora achada no piso inferior do moinho, entre as engrenagens. O modelo não era compatível com o maquinário antigo, o que sugeria uma substituição recente feita à margem do projeto de restauração. Além disso, o reverendo Morris confirmou que Evelyn insistia para que o moinho fosse aberto ao público mesmo antes das inspeções finais. Com Arthur bloqueando esse avanço, seu pagamento e seus planos comerciais estavam travados. Motivo, conhecimento técnico e oportunidade. Evelyn reunia os 3 elementos clássicos de um culpado bem posicionado. Thomas Bell, por outro lado, demonstrava inconsistência emocional. Ao ser pressionado por Miss Marple, confessou que sabia das fraudes de Arthur, mas jurou que apenas falsificara documentos por medo. Confirmou que Arthur ameaçava denunciá-lo e que ele estava em pânico, mas garantiu que não voltou ao moinho após a cerimônia. Suas pegadas não batiam com as encontradas no solo. As de Thomas eram mais largas, com padrão diferente. Mesmo assim, Miss Marple o advertiu. A omissão diante do erro também carrega peso.
Em seguida, voltou a conversar com Ivy Barrett. A moradora idosa confirmou que vira Evelyn circulando à noite, carregando algo que parecia uma ferramenta longa, enrolada em pano. Não falei com ela, mas vi quando passou pela lateral do moinho. Pensei que fosse só verificar algo da parte técnica. A informação colocava Evelyn no local na janela de tempo exata entre o fim da cerimônia e o surgimento do corpo. Para Miss Marple, faltava apenas uma confirmação final. Por isso, propôs ao sargento Lake um experimento. Eles remontaram o cenário e simularam com segurança o funcionamento da engrenagem. Quando o peso foi liberado sobre um manequim posicionado na altura do trilho, a corrente enrolou-se exatamente como havia sido encontrado o corpo de Arthur. O impacto e o arraste eram consistentes com os ferimentos descritos pelo médico legista. E se a vítima estivesse desacordada no momento da queda do peso? Perguntou o sargento. Os ferimentos seriam os mesmos. Miss Marple assentiu. O laudo inicial falava em traumatismo localizado não disperso. Isso sugere que Arthur foi atingido antes com um objeto pesado e estreito, algo como uma barra de ferro ou uma chave inglesa. Eles então revistaram o depósito de ferramentas da van de Evelyn. Ali, entre martelos e escovas, encontraram uma chave inglesa de cerca de 30 centímetros. A ferramenta, recentemente lavada, ainda continha vestígios de fibra de tecido na rosca. O laboratório confirmaria mais tarde que os fios coincidiam com o tecido do paletó usado por Arthur na noite da morte. Com todas as peças do quebra-cabeça reunidas, Miss Marple solicitou uma reunião com o reverendo, o sargento e Evelyn. No centro da sala da igreja, ela expôs cada elemento, o bloqueio do pagamento, o desejo de controlar o projeto, as pegadas, a substituição de peças, a ausência da trava de segurança, a cera de vela, a chave inglesa lavada, a arruela fora de padrão. Evelyn, pressionada, manteve o silêncio por quase todo o tempo. Mas quando Miss Marple citou a presença de Ivy e o fio de tecido na ferramenta, ela finalmente quebrou. Arthur não me ouvia. Ele arruinava tudo com sua teimosia. Aquilo não era apenas um moinho. Era a minha chance de fazer algo relevante, de sair daquela empresa. Ele transformou meu futuro em um atraso. A confissão veio com frieza. Miss Marple a observou com tristeza. Muitos constroem o futuro com trabalho. Outros preferem cortar os parafusos da estrutura para que tudo desabe. Evelyn foi presa ali mesmo. A justiça naquela tarde foi silenciosa, sem roda girando, sem multidão. Apenas a verdade, seca e objetiva, como Miss Marple preferia. A roda d'água, tão celebrada na noite de sua reinauguração, agora permanecia imóvel. O barulho da água batendo nas pás havia sido substituído pelo silêncio das investigações e pelo choque da prisão de Evelyn Sharp. O moinho, antes símbolo de progresso e nostalgia, tornara-se palco de um crime construído com precisão mecânica e racionalidade fria. Para Miss Marple, o caso revelava uma tensão constante, a linha tênue entre as máquinas que servem o ser humano e aquelas manipuladas para fins escusos. Evelyn utilizara seu conhecimento técnico com perfeição. Sabia quais parafusos enfraquecer, quais peças alterar, como sabotar discretamente uma engrenagem sem que parecesse dano proposital. Sua formação em engenharia mecânica e sua familiaridade com cada detalhe da estrutura fizeram com que o assassinato de Arthur parecesse, à primeira vista, um acidente dentro de um sistema falho. Mas não foi a máquina que matou. Foi a inteligência humana usando a máquina,
como ferramenta de encobrimento. A roda, o contrapeso, as comportas, todos operaram como deveriam. Foi a intervenção humana que alterou suas funções para produzir a morte. Miss Marple via isso com clareza. Evelyn transformou o mecanismo de produção em uma armadilha letal, com tempo, cálculo e domínio. Não houve improviso. Tudo foi arquitetado com a mesma disciplina que se exige na restauração de uma estrutura antiga. O crime foi técnico. Ao longo da investigação, ficou evidente que a tecnologia havia sido manipulada não apenas para executar o crime, mas também para dificultar sua detecção. A substituição de peças originais por componentes modernos, com marcações discretas, como a arruela da empresa de Evelyn, demonstrava um desprezo pela integridade histórica da obra. A cera de vela utilizada para amortecer o som do corte do cadeado era outro exemplo de adaptação de ferramentas simples para ações furtivas. Tudo foi feito com o objetivo de silenciar máquinas e suspeitas. Mas por trás da máquina havia pessoas. Arthur Melling representava a tentativa de resgatar a alma do passado por meio da tecnologia. Sua obsessão em manter cada componente autêntico, sua recusa em vender partes do moinho, sua defesa pela permanência de Ivy Barrett em sua casa, tudo isso era reflexo de um idealismo que via a restauração como algo mais que uma obra técnica. Para ele, o moinho não era um objeto funcional. Era um elo entre o passado da vila e o presente das pessoas. Esse apego ao valor humano do projeto foi sua ruína. Para Evelyn, no entanto, o moinho era uma oportunidade, um projeto de portfólio, um avanço de carreira, uma possibilidade de independência financeira. Ela não via o mecanismo como herança emocional, mas como alavanca comercial. Queria resultados, modernização, autonomia. Sua visão do projeto era fria, eficiente, pragmática. Mas, ao eliminar o obstáculo, Arthur, ela também destruiu o que o tornava especial, sua conexão com a história e com a comunidade. Miss Marple percebeu que essa dicotomia entre quem vê a tecnologia como meio de preservação e quem a vê como ferramenta de lucro estava no centro do conflito. Evelyn usou as engrenagens como disfarce para um crime. Arthur as usava como ponte entre gerações. O que para um era continuidade, para o outro era atraso. A própria comunidade ficou dividida. Houve quem dissesse que Evelyn apenas queria fazer o moinho funcionar de verdade, enquanto outros sentiram que algo havia sido quebrado para sempre com a morte de Arthur. A tecnologia, antes símbolo de renascimento, agora carregava a mancha da manipulação. Thomas Bell, por exemplo, era jovem e ambicioso. Via o moinho como degrau, mas, ao se envolver nos registros falsificados e acobertar os desvios de Arthur, perdeu o controle. Tentou corrigir erros usando artifícios técnicos, manipulação de números, alterações em lançamentos, e descobriu que, quando a máquina do erro começa a girar, ela não para com facilidade. Ele não foi culpado do assassinato, mas foi parte da engrenagem de corrupção que criou o ambiente propício para o crime. Ivy Barrett, em contraste, representava a memória viva do moinho. Para ela, as pedras, as comportas e a roda eram mais que peças. Eram parte da própria identidade da vila. Sua resistência à modernização não era apenas apego à casa, mas defesa de uma forma de vida. A roda girava quando eu era menina, dissera ela, e girava com o barulho certo, com as mãos certas, com propósito. No fim, a tecnologia foi neutra, não matou, não protegeu,
apenas funcionou. Coube às pessoas decidirem como utilizá-la. E esse uso, como Miss Marple bem sabia, revelava intenções e caráter. A senhora, com sua sagacidade serena, entendia que a justiça não dependia da complexidade do maquinário, mas da clareza das intenções. Era possível, com sabedoria e atenção, desmontar qualquer plano, mesmo aqueles que se escondem por trás de engrenagens lubrificadas e rodas brilhantes. A conclusão da investigação deixou a vila em estado de contemplação. A estrutura do moinho permanecia de pé, mas sua função como símbolo estava abalada. Evelyn fora levada pelas autoridades. Thomas entregou voluntariamente todos os documentos remanescentes e aceitou prestar depoimento para elucidar os desvios. O reverendo Morris assumiu o compromisso de reestruturar o fundo, agora com auditoria externa e nova liderança. Miss Marple observou tudo com distância cortês. Sabia que a história do moinho agora incluía mais do que farinha e água. Incluía também a memória de um crime, a lição de que conhecimento sem ética é perigoso e o lembrete de que a engenhosidade humana, quando guiada pela ambição, é capaz de usar até a mais nobre das criações para fins obscuros. A tecnologia pode ser neutra, mas os humanos que a operam nunca são. Com a prisão de Evelyn Sharp e a exposição dos desvios contábeis de Thomas Bell, o caso do moinho foi oficialmente encerrado pelas autoridades. No entanto, para Miss Marple, o encerramento jurídico raramente era o fim real de uma história. As marcas invisíveis de um crime permanecem muito depois das grades se fecharem, espalhadas nas relações rompidas, na desconfiança instaurada e nas memórias reconfiguradas pela tragédia. St. Mary Mead, embora habituada a escândalos e murmúrios, sentia que este caso era diferente. A morte de Arthur Melling não fora apenas uma perda individual, mas a interrupção de um ideal coletivo. O moinho restaurado deveria ser símbolo de renascimento, de conexão entre passado e presente. Mas o que se revelou foi uma disputa silenciosa entre aparências e verdades ocultas, entre preservação e ambição, entre humanidade e cálculo. Ao longo da investigação, ficou evidente como as aparências haviam sido manipuladas para esconder a realidade. Arthur, visto como incorruptível, desviava recursos. Evelyn, considerada discreta e colaborativa, articulava um assassinato. Thomas, tido como eficiente e confiável, acobertava fraudes. Até o próprio moinho, símbolo de autenticidade, escondia mecanismos adulterados. A comunidade viu ruírem as imagens que havia construído de cada um. A confiança foi abalada. Por trás dessas máscaras havia motivações profundas, algumas conscientes, outras ocultas até para os próprios personagens. Evelyn não matara apenas por dinheiro. Seu ressentimento com Arthur vinha da constante desvalorização profissional, da frustração de ver seus esforços relegados ao segundo plano. Thomas não fraudou apenas por ganância. Havia medo, lealdade mal colocada e um desejo de ser reconhecido. A realidade era mais complexa que os papéis assumidos. Esse confronto entre identidade real e imagem projetada gerou consequências que extrapolaram o crime. Casais discutiram sobre valores. Comerciantes questionaram com quem estavam se associando. Jovens começaram a ver a vila como um lugar onde os segredos se escondiam à vista de todos. O moinho, antes atração turística, passou a ser evitado por alguns. Outros visitavam por morbidez. A restauração arquitetônica permaneceu, mas o valor simbólico estava rachado. Também ficou evidente o papel corrosivo que o poder e o controle exercem
quando não fiscalizados. Arthur, com boas intenções, centralizou decisões. Evelyn, ao perceber isso, buscou quebrar essa estrutura à força. Thomas, ao se ver dentro desse jogo, cedeu à manipulação. O reverendo Morris, ainda que inocente, havia confiado demais e supervisionado de menos. O poder, mesmo em uma pequena vila, pode ser arma de exclusão e instrumento de coerção, mesmo quando travestido de tradição ou boa vontade. Miss Marple observou que a justiça não era apenas a aplicação da lei. A verdadeira justiça envolvia restaurar a clareza, reequilibrar o que havia sido distorcido e garantir que as conexões entre as pessoas não fossem permanentemente rompidas. Por isso, após a resolução do caso, dedicou-se a conversar com Ivy Barrett, com os jovens voluntários, com os mais velhos da vila. Entendia que a reconstrução humana era mais difícil que a de qualquer moinho. Outro ponto fundamental foi o embate entre a engenhosidade tecnológica e os princípios humanos. A morte de Arthur fora orquestrada com perfeição técnica. A manipulação do maquinário, a adulteração dos sistemas de segurança, o uso da própria roda como disfarce, tudo demonstrava como o conhecimento pode ser pervertido quando guiado pela ambição. A tecnologia, neutra por natureza, fora instrumentalizada para destruir, não construir. A vila aprendeu que inovação sem valores não protege ninguém. Porém, o caso também revelou atos de humanidade. Ivy Barrett, mesmo em estado de saúde frágil, permaneceu fiel à verdade e ao legado do local. Os moradores, após o choque inicial, se mobilizaram para restaurar o fundo comunitário com maior transparência. O novo conselho incluiu representantes diversos, com reuniões abertas. E o moinho, embora agora parte de uma história sombria, voltou a funcionar, não como atração turística, mas como centro educativo, onde visitantes aprendiam sobre a história local e as lições deixadas pelo crime. O último gesto de Miss Marple, antes de deixar St. Mary Mead, foi escrever uma carta ao jornal local, publicada anonimamente. Nela dizia: "Não é a roda que gira que mantém uma comunidade viva, mas as pessoas que giram junto com ela. A engrenagem mais importante de um moinho é a confiança." Essas palavras circularam pela vila, foram debatidas no café e citadas no sermão do reverendo. Sem mencionar nomes ou detalhes, a carta lembrava a todos que a reconstrução mais importante era a da convivência. Com o tempo, os moradores deixaram de se referir ao caso como o assassinato do moinho e passaram a chamá-lo de o inverno da roda parada, um período em que tudo congelou, mas também um ponto de virada para novos inícios. As sombras da tragédia nunca desapareceram por completo, mas serviram como lembrete constante de que a verdade, embora dolorosa, é o único alicerce seguro. Miss Marple, como sempre, não buscava glória. Seu papel foi enxergar o invisível, juntar as peças, ouvir o que não foi dito. Sabia que sua missão não era apenas desvendar crimes, mas iluminar falhas humanas para que outros pudessem aprender com elas. Antes de partir, caminhou pela margem do rio, observando a roda d'água girando lentamente. Havia barulho novamente, um barulho diferente do da festa de inauguração. Menos festivo, mais real. Talvez essa fosse a verdadeira justiça.